Nós estamos na última parashá do livro de Bereshit, do livro do Gênesis. Ou seja, a última porção da leitura da Torá, do primeiro livro da Torá. Uma criança perguntou ao seu pai. Aliás, quem perguntou foi o Ariel, que está aqui na frente. Pai, quando você vai virar estrelinha? Qual é o dia da sua morte? A resposta que eu dei foi: não sei, filho. Ninguém sabe o dia da sua morte. Uma outra criança perguntou à sua mãe, que estava gravemente enferma: mãe, Deus existe? Se Deus existe, por que Ele quer tirar você de mim tão cedo? Mãe, você não é uma boa pessoa? Eu não sou uma boa criança? Há quem diga que Deus é generoso quando dá uma longa vida para alguém. Também tem gente que diz que Deus é generoso também quando leva a vida de uma pessoa jovem que está sofrendo demais. O que é uma vida longa? O que é uma vida curta? Quais são as nossas referências para dizermos quando uma vida é longa e quando uma vida é curta? A jornalista Eliane Brum, em um livro desconcertante, escrito por ela recentemente, Banzeiro Ocotó, uma viagem à Amazônia, centro do mundo, escreve, abre aspas, as pessoas se pensam com esses números marcados por aniversários registrados em papel. E agora também na nuvem. Isso estrutura o pensamento. E uma estrutura também é uma prisão. Fecha aspas. Quanto mais aniversários, melhor. Quanto mais anos de vida, mais desenvolvida é a sociedade em que nós vivemos. Será que é assim mesmo? Eu não tenho uma resposta, é realmente uma pergunta. Na Torá, Jacó, que tinha mais de 140 anos, chamou seu filho José e pediu: filho, por favor, não me enterre no Egito. Ele sabia que a sua morte se aproximava, mas ele não sabia quando a morte chegaria. Nós lemos no Kohelet, no livro de Eclesiastes, assim como não há quem controle os ventos, e não há quem aprisione o espírito, também não há controle sobre o dia da morte. No Midrash Bereshit Rabbah, os rabinos dizem que sempre que alguém souber da sua kirvá lamut, ou seja, que a sua morte está se aproximando, essa pessoa viverá, segundo esses rabinos, menos do que seus ancestrais. Eles trazem alguns exemplos. Moisés soube da sua kirvá lamut, ele soube que a sua morte estava se aproximando. E ele morreu com 120 anos. Mas o seu pai, Amram, morreu com 137. Jacó soube que estava perto de morrer e morreu com 147 anos. Seu pai, Isaac, morreu com 180. E o seu avô, Abraão, com 175. Será? É exatamente essa a pergunta. Graças a Deus, Jacó teve uma vida longa. Afinal, fortuna, ele viveu quase 150 anos. Será que alguém de nós vai chegar perto disso? Outros vão olhar para Jacó e dizer: coitado, minha avó diria isso. Morreu tão jovem. Só 147 anos. Tão jovem, vó. Morreu mais jovem do que o seu pai e mais jovem do que o avô. Gente, não é desconcertante mesmo a gente pensar nas idades dos ancestrais bíblicos? 147 anos.
Agora, com relação ao quê? Quais são as nossas referências? Como sabermos se Jacó viveu muito ou pouco tempo na sua época? Eu volto aqui para Eliane Brum, que hoje vive na Amazônia. Ela conta no seu livro, sem fazer spoiler, mas convidando vocês a lerem, vale muito a pena. Ela diz que aprendeu que para os indígenas não faz sentido considerar o tempo linear do mesmo jeito como nós consideramos. Não faz muito sentido perguntar para a pessoa, quantos anos você tem? Pensando nisso, eu me perguntei, faz sentido a gente considerar a quantidade de anos de vida como um parâmetro de qualidade de vida ou ainda da bondade divina? Será que ter menos idade ou mais idade, pelo menos na fase adulta, deve determinar o que podemos ou não fazer? Essa é uma outra pergunta. E aí eu fiquei pensando na nossa comunidade. Será que propor atividades comunitárias de modo linear, ou seja, por faixa etária, sempre faz sentido? Por exemplo, se preparamos uma atividade voltada para a terceira idade, e essa atividade é atrair uma jovem de 20 anos, ela pode participar? Ou não? E se organizarmos aqui um cine-debate para jovens de 20 anos, e isso interessar muito a um homem de 90 anos, ele pode participar ou não? Gente, são perguntas, sem respostas. Uma pessoa não tem controle sobre o seu tempo de vida, nem sobre o dia da sua morte. Mas uma pessoa pode ter controle sobre onde ela quer ser enterrada. Foi o que fez Jacó. Ele não quis ser enterrado no Egito, ele queria ser enterrado em Canaã, junto dos seus ancestrais, de Abrão e Sara, de Isaac e Rebeca, e ao lado da sua esposa, Leia. Nós também podemos ter controle do que desejamos realizar em vida, independentemente da idade que nós temos. E como comunidade, vale a pena a gente fazer essa reflexão. Se devemos só propor atividades por faixa etária, se devemos propor atividades só por campos de interesse, independente da idade, ou se devemos buscar um misto e um equilíbrio entre ambos. Enfim, como um bom judeu, estou fazendo para vocês perguntas e não trazendo respostas. Aliás, como um bom judeu liberal, né? Nós nós voltamos a nos perguntar. Feliz ano de desarmar armadilhas que criamos para nós mesmos. Feliz ano de reconstruir a vida. Feliz ano da inovação. Shabbat Shalom.